11:07. Muito bem, Galo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi para Nova York, para uma reunião da ONU, Organização das Nações Unidas. Essa visita a Nova York não significa uma visita específica ao governo americano, ao presidente americano Joe Biden, mas sim a missão é com a ONU mesmo, Ele, ainda assim, ele vai tentar um encontro com o presidente Joe Biden lá dos Estados Unidos, provavelmente na próxima quarta-feira. Vai ter aí a abertura da Assembleia da ONU lá nos Estados Unidos, em que tradicionalmente o presidente do Brasil é que faz o discurso, abrindo o período de sessões aí e de falas nesse congresso da ONU. Fala-se também de um possível encontro do Lula com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, que não quis aí falar com o Lula na última viagem que fez a Tóquio, teve aquele mal-estar entre os dois, acabaram não conversando na última reunião do G20. Inclusive Lula evitou falar, disse que estava fazendo manifestações aí sobre o presidente russo, Vladimir Putin, teve toda aquela conversa de bastidores, aí ele acabou não falando com o Zelensky, talvez agora fale, Acho que foi uma forma dele não querer entrar em detalhes, O governo brasileiro também alegou problemas na agenda naquela época e disse que tinha que voltar rapidamente para o Brasil e o convite passou a ser feito pelo Zelensky, para os dois conversarem, e não deu, talvez agora dê certo. Agora a conversa com o Biden, deve acontecer, mas talvez não seja como foi no passado, 2 ou 3 dias depois do Lula ter dito em Havana, em Cuba, que a culpa do atraso econômico de Cuba era dos Estados Unidos, talvez causou mal-estar, Então a gente não sabe como vai ser feita aí, como vai rolar essa conversa entre Lula e Biden. Ele criticou a questão do embargo econômico de Cuba, que ele diz que é culpa dos Estados Unidos. O embargo econômico é uma coisa unilateral de um único país, então não tem envolvimento de outros países. As últimas visitas de Lula aos Estados Unidos foram bem diferentes quando ele era presidente no passado. Por exemplo, em 2003, ele esteve lá em 2007 também, se encontrou aí com o ex-presidente americano George Bush, e naquela época ele endossou a campanha para a manutenção, de abertura de linhas de crédito e a formação do mercado internacional, uma parceria comercial entre Brasil e Estados Unidos no campo do etanol. Ele também retomou aí negociações com subsídios de taxas de produtos agrícolas, e daí depois ele esteve de novo nos Estados Unidos em 2009, conversando com o ex-presidente Barack Obama, anunciou a criação de um grupo de trabalho bilateral entre Brasil e Estados Unidos, para restabelecer aquele crédito internacional que o Brasil precisava vindo daquela crise internacional de 2008. A economia brasileira, assim como a mundial, foi afetada. Então foram a negócios naquela época. Agora eu não sei como vai ser a conversa com o Biden depois de uma crítica que Lula fez aos Estados Unidos. Inclusive o Brasil, por exemplo, no governo passado, de Jair Bolsonaro, no ano passado, inclusive, o comércio com Cuba cresceu em 60%. Só que Cuba compra mais do Brasil do que o Brasil compra de Cuba, produtos de exportação. Cuba tem poucos produtos para oferecer ao Brasil. Já o Brasil fornece açúcar para Cuba, oferece também outros insumos agrícolas. Então são produtos de extrema importância. E o Brasil não importa quase nada de Cuba, então não teve muito relacionamento com Cuba. Já o Lula já é mais próximo de Cuba e dos países da América do Sul. E um pouquinho mais assim afastado dos Estados Unidos. Já o Bolsonaro é mais próximo dos Estados Unidos e mais afastado dos países da América do Sul. Então, isso muda. A política internacional, relações diplomáticas mudam com a mudança de governo. Mas vamos ver o que vai sair de bom nessa visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos. Muito bem, Juliano. Eu ainda dentro dessa tua conversa explicativa e boa para o nosso ouvinte, Cuba é linda, A gente tem, eu conheço vídeos. Agora é impressionante saber que Cuba tem aqueles carros, acho que 1950, 1945, entende? Que era naquela época e depois nunca mais conseguiram levar carro para Cuba. Então, imagine isso. Eu estava olhando aqui, dia desses aí, um vídeo, os carros em Cuba. Tem gente que vai para Cuba e adora passear num carro desse antigo,
normalmente são V8, mas aquele V8, imagine, de 50 anos atrás. Né? Não sei se isso é bom ou é ruim, mas o povo cubano, a demonstração, pelo menos de Cuba, né, que eles são felizes, não sei dizer, porque eu vejo a música cubana, poxa, os caras são fora de série, entende? Eles dançam, cantam, e parece ser assim um povo feliz. Mas quando você vai para moradias de Cuba, é assustador, em vídeo pelo menos. É uma pobreza muito, mas muito, muito grande, totalmente desconfortável. Só quem conhece Cuba é que pode dizer com mais propriedade. Os vídeos, o documentário, os documentários que eu ouço, assisto, eu gosto de Cuba. Eu gosto do povo. Nada a ver com o comunismo, eu gosto do povo, acho um povo alegre, acho um povo bonito. Apesar de tudo que eles passam. Né? Apesar de tudo que passam, não é? Eu gostaria muito de ver Cuba liberta no que diz respeito ao acesso que nós temos. Porém, é interessante, Cuba é conhecida também como os grandes médicos, tem médicos importantes dentro de Cuba. Oftalmologista, por exemplo, que os caras são interessante essa questão de Cuba. O Zazá está colocando um fundo de Cuba agora aqui, né, uma música cubana, né, num ritmo gostoso, e eles quando vão cantar, por exemplo, eles cantam com a alma, há uma diferença, entende? Então, oi, Zazá, você está falando salsa, né? É salsa, né? Salsa, jazz, cubano, né? São lindas as músicas. É interessante porque eles não são ricos, os cantores. Não é como, por exemplo, aqui você pega o Gustavo Lima e é miliardário. Não. Aí eles vivem da música, mas o mecânico talvez ganhe até mais que eles lá. O negócio é o seguinte, né, Galo? Cuba, desde 1959, passa por esse regime totalitário, né, de governo totalitário, ditadura. Começou lá com Che Guevara, né? E se estende até hoje, desde 1959, são 63 anos, né? Na mão da família Castro? Passou pela mão da família Castro, né? O Raul Castro, o Fidel Castro, falecido. Agora tem um outro ditador lá também que é ligado à família Castro. Enfim, a concentração deles de renda, extrema de renda, está nas mãos do presidente de Cuba. E isso que você falou, por isso que os artistas não são muito valorizados, enfim, não tem aquela distribuição de riqueza, como tem em outros países. Eles adotaram um regime igual da União Soviética, né? Antiga, que hoje é a Rússia. A União Soviética caiu com esse regime totalitário em 1991. Então não funcionou. Então, infelizmente, a parte política e econômica de Cuba é triste, viu, Galo? É triste, mas as pessoas procuram ainda viver uma vida mais alegre, né? Esquecer os problemas que enfrenta a repressão, né? Sobe um pouquinho essa música, Zezé. Eu acho que a cantora é uma voz muito bonita. Põe um pedacinho dela cantando essa pra mim, por favor. Põe só um tiquinho, entende? Deixa eu ver ela cantar aí. Yo llamo a mi lengua buquenque y él me responde a buquenque. Viene que viene mi lengua. Eu acho que aí é o dialeto deles, né? Olha ela aí, ó. Cuba. Eu adoro, eu gosto. Eu passo a tarde ouvindo, sou um fã. Muito bem, são 11 horas. Grato, viu, Juliano? Grato aí pela tua Valeu, Galo. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Sim, isso. Né? Pessoal lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, a equipe de segurança patrimonial, né? O pessoal trabalha bastante e sempre acompanha também o programa do Galo, aqui a Rádio Cidade. O Sidney Dudek, Sidney, aquele abraço, irmão, parabéns pelo teu trabalho. O Sidney também trabalha no Hospital Mackenzie, né, o evangélico. Mandando um alô também para o Marcos quase formando aí em Direito, é estagiário também, atua na parte ali do Carmo, né, nas questões jurídicas do Tribunal de Justiça do Paraná.
Iverson, Jonathan, Luciano, Ivanei, turma bacana aí, os companheiros. Obrigado pela audiência aí, um abraço para vocês. É interessante você estar falando do hospital. Eu recebi aqui as minhas mensagens aqui, algumas pessoas, preciso corrigir isso aqui. É só 24 horas que eu recebi aqui do Eduardo, deixa eu ver o nome dele aqui, lá do Hospital Nossa Senhora das Graças, onde tem meu amigo, doutor Salim, né, grande doutor Salim, gosto muito dele. É o Eduardo Filho, não é? E ele é do hospital. Ele mandou um convite sobre uma missa em comemoração ao aniversário do hospital. Pois eu vou me inteirar aqui, mas daqui a pouco, daqui uns dias, vai acontecer. Eu fiquei lisonjeado em receber esse convite. Será às 19 horas, ali na Igreja das Mercês, que é do ladinho, né? Isso, hospital, aí né? atrás tem a escola também, né? Na escola que pertence ao grupo de irmãs ali, né? Que administram o Hospital Nossa Senhora das Graças. Complexo grande ali, a Igreja da Mercês é a igreja tradicional de Curitiba, né? Muito bem.